O homem sente a partir do que ele pensa. A mulher pensa a partir do que ela sente. Dinâmicas do intelecto masculino e feminino. Primeira coisa que a gente vai entender aqui é o que é o intelecto. O intelecto a gente pode entender também como a cognição, que é o processo pelo qual a pessoa adquire conhecimento. Como que aquele conhecimento específico sobre o amor, sobre o sexo, sobre processos, sobre afeições, sobre ódio, sobre aquilo que me faz bem ou sobre aquilo que me faz mal, como aquilo chegou ao meu conhecimento? Em que momento aquilo estava presente na minha constituição consciencial? Então, o intelecto, ele permeia todo esse processo de cognição, de apreensão da realidade e daquilo também que é ilusório, que até que você descubra que é ilusão, você vai achar que aquilo é uma realidade. E aquilo vai moldando a sua vida, vai atirando a sua vida em abismos, né, relacionais, abismos de toda a natureza, até que você para e pensa, não, cara, peraí, eu acho que isso daqui não era uma realidade. Então, na verdade, por exemplo, muitas pessoas acreditam que não existe amor. Muitas pessoas acreditam que não existem homens bons, que não existem boas mulheres, né? Que todo mundo está querendo usar todo mundo. Isso é uma crença, que não deixa de ser uma qualidade de conhecimento, que se constituiu a partir de experiências pessoais e de experiências alheias que você foi escutando, você não furou a bolha e você se convenceu de que isso era uma realidade. E até que isso se torna uma realidade para você. Existe um processo que acontece que é o seguinte: a experiência de fracasso reforça a crença no fracasso. A experiência na prosperidade, a experiência do amor, a experiência da gentileza, a experiência das boas relações reforça a crença em tudo isso. Então, quanto mais você acredita que as coisas são negativas e que ninguém presta, mais isso tende a se afirmar na sua realidade, certo? Quanto mais você acredita que as pessoas têm bondade dentro de si, mas o ser humano é complexo, quanto mais você vai entendendo as coisas através de um senso de lógica, respaldado numa lógica, a espiritualidade, realmente, a verdadeira espiritualidade, ela é absolutamente madura porque ela é racional, ela é lógica. Ela conforma, né? Ela entra em conformidade com a ciência, ela não nega a ciência. Na verdade, é a espiritualidade que respalda a ciência e vice-versa. Por que a nossa ciência ainda é tão precária? Porque ela tem negado a espiritualidade. Quanto mais ela for integrando o espiritual, que é o mundo primitivo pré-existente, sobrevivente a tudo, mais ela vai se depurando, mais ela vai se alargando e mais nós, mais rápido, encontraremos soluções para velhos já, né, conflitos, velhas já dificuldades, atritos que têm perdurado aí por muito e muito tempo. Mas a gente já está vivendo esse processo, a gente tem visto cada vez mais a ciência, né, se render frente a novos pesquisadores, frente a novos, né, instrumentos da luz encarnados nesse período, que vem trazendo, gente, não, existe uma relação, cara, existe uma relação, o mundo real não é aqui, o mundo real é lá, a gente está sob o efeito disso, né? Mas nos afetamos mutuamente, o mundo extrafísico e o mundo físico se afetam mutuamente, mas a realidade se desdobra desde lá. Tá? Mas a experiência daqui afeta a nossa realidade lá também. Então, vamos começar aí falando um pouquinho sobre como funciona o processamento feminino e masculino dentro de tudo isso, a partir do entendimento, então, do intelecto, né, de processos de apreensão de realidade feminino. Como isso se dá? Gente, primeira coisa, o intelecto feminino, ele se desdobra a partir do quê? A partir da constituição do que o feminino é em si, que é um campo de receptividade. Ela é regida por eros ou por sensibilidade, ou seja, sentir, afeto, amor, o sentir, o campo infinito da perceptibilidade, o campo infinito da percepção. A mulher, ela é regida pela sensibilidade. Isso é um condicionamento biológico, certo? Então, o espírito não tem sexo, mas você está encarnada nesse corpo, então você está sujeita
a todo o funcionamento racional, a toda a lógica, né, a biologia, a lógica biológica do corpo. É claro que o espírito, dependendo do tipo do espírito, do quão evoluído esse espírito é, ele pode burlar esse sistema e ser, apesar de encarnado, cada vez mais com o que ele é fora do corpo, mas nunca 100%, nunca tão perto de 100%. E aí isso é uma conversa mais complexa, que aí a gente teria que devassar mais profundamente o campo da alma. E a gente não vai fazer isso daqui, porque esse vídeo vai virar uma outra coisa. Então existe um condicionamento da biológica, da biologia, a lógica dessa biologia, desse corpo, daquilo que, né, da natureza física corporificada que a gente vem animar aqui, e o homem é a mesma coisa. Então o espírito pode ser não, o espírito normalmente ele tende a pensar e a se comportar e a agir e a sentir de um jeito completamente diferente fora do corpo. Mas quando ele encarna, ele mergulha na realidade desse escafandro de carne e ossos, ele se vê aqui nessa prisão, que é o corpo, e as faculdades do espírito são solapadas pela brutalidade do corpo. Então, fora do corpo, nós sentimos e nós percebemos e naturalmente pensamos de um jeito completamente diferente do que aqui. Então, existem pessoas que encarnadas, devido a todos os condicionamentos, não só do corpo, mas como também da cultura, têm certos preconceitos que quando ela desdobra para o campo extrafísico, ela já não tem mais esses preconceitos. Olha que interessante. Então, existem espíritos, por exemplo, existem muitos pastores evangélicos, né, que são realmente da luz, os pastores realmente de luz, que por uma questão apreendida na cultura, mesmo da cultura da religião, o que ele faz? Ele julga, por exemplo, Exu e Pombagira como diabo. E não são. O que acontece é que existem maus espíritos, espíritos inferiores, que se passam pelos verdadeiros e as verdadeiras Exus e Pombagiras, por exemplo, para manchar a sua imagem, para jogar o povo cada vez mais na ignorância. Entende? Então coloca um medo neles tão grande que a pessoa se sente até mal de pesquisar sobre o assunto. E aí, para ajudar, os representantes das doutrinas, por exemplo, Candomblé, por exemplo, Umbanda, que em vez de estudar, ficam também disseminando um monte de asneira sobre eles também. E aí fica um pouco difícil da gente saber o que é realidade e o que não é, porque quem está dentro do movimento são os maiores propagandistas contra o movimento. Né? Então, os maiores anticristos são as pessoas de dentro da igreja que não fazem nada que Jesus pregou. Então, nada, se você quer destruir alguma coisa, nada como utilizar os instrumentos internos. Utilizar quem está perto, quem defende o movimento para propagar em verdade sobre o movimento, fruto da mentalidade, da emoção doente deles mesmos. E é assim que a sociedade vai se atirando a rincões de degeneração progressiva, porque certas pessoas que não têm capacidade para estudar, né, e que tem uma limitação cognitiva também muito grande, em vez de sentar a bundinha, ó, virar a página, né, ler ali um site raso de qualquer coisa, não reflete, porque mesmo se você ler, você tem que refletir o que você está lendo. Você tem que refletir no que você está lendo. Porque a espiritualidade, ela vai te expandindo, ela vai te intuindo, ela vai soprando dentro de você e vai ativando os registros que o teu espírito tem. Então, os livros, a leitura, se tornam gatilhos para despertar o que o teu espírito já conhece, mas que está solapado pelo corpo e também pela cultura e também pelo esquecimento da matéria. Tá? Então, todos esses processos acontecem. Então, em vez dos representantes do movimento sentarem a bundinha e estudar direito, né, e em vez de ficar negando a ciência, em vez de negar a ciência, se aliar à ciência para mostrar, porque uma fé que é respaldada na lógica, uma fé que é respaldada no espiritual, ela é forte. Ela é forte. Entende? E é por isso que, com o passar do tempo, nós perceberemos, como já estamos percebendo, um movimento cada vez mais crescente de pessoas evangélicas mesmo, católicas mesmo, que já falam de reencarnação. Pessoas que já falam da reencarnação. Então, coisas que não se explica sem a reencarnação, encontram uma explicação muito lógica quando a gente agrega esse conhecimento da reencarnação. Que é um processo muito natural, de um processo evolutivo muito natural, que já havia sido falado desde a Bíblia. Mas a pessoa entende o que quer entender. Aí quando você traz um conhecimento novo, um conhecimento diferente, fala, não está isso na minha Bíblia, não está isso no meu livro.
De onde você tirou isso? Aí você fala de um jeito, a pessoa até fala, faz sentido o que esse cara tá falando, é coerente, mas, de onde foi? Que na minha Bíblia não tá, mas é a interpretação. Mas você fala, mas eu não interpretei isso. Mas por que ele não interpretou? Porque a cabeça dele é pequena. Que existe uma limitação de todos os processos de apreensão da realidade dentro dele, fruto da inferioridade evolutiva do espírito dele. E isso não é arrogância, isso não é um ataque, isso é o que é. Quanto mais evoluído é o espírito, mais mergulhos ele fez na existência, mais amplo é o seu campo de percepção da realidade. E tem um outro fator: quanto mais evoluído você é, menos dogmático você é, menos restritivo você é. Você não fica falando, isso é pecado, isso é pecado. Porque esse senso equivocado do que é ou não pecado, e algum dia nós falaremos sobre isso, limita o instinto natural de todo ser de experimentar. Nós estamos aqui para experimentar. É claro, as boas experimentações. Existem coisas que não são boas, gente. Não precisa ser inteligente para saber disso. Você vai fazer, você vai se estrepar, mas você vai aprender, né? Mas dá para a gente crescer, dá para a gente aprender sem se estrepar. Basta o quê? Servir ao Criador e se esforçar, querer realmente viver as leis que regem o universo. E a gente pode resumir todas essas leis em uma única palavra, que é amor. Se a gente quiser mais uma outra palavra, justiça. Se a gente quiser mais uma outra palavra, caridade. Então vamos lá. O intelecto feminino, ele é aliado do silêncio. O feminino, ele não teme o silêncio como o masculino teme. É muito tranquilo para a mulher, uma mulher madura, que não é o que a gente tem visto aí na sociedade. As mulheres desesperadas, né? Nas antiguidades, antigamente, realmente comunidades de realmente matriarcais que cultuavam o matriarcado, né? O culto sagrado ao feminino. Silenciar era uma religião, vamos falar assim. Silenciar era um processo absolutamente natural. Esses processos meditativos de integração de si mesmo. Então, eu estou em silêncio, eu estou me calando para me escutar e para escutar o todo. Por quê? Porque a consciência feminina sabe que não existe separação. Então, ela não separa, ela relaciona. O intelecto feminino, ele não é separador, ele é agregador. Já o intelecto masculino, não. Se a gente fosse usar um ilustrativo, o intelecto masculino, ele disseca as coisas em partes. O intelecto masculino, ele utiliza de bisturis. Ele corta o boi em bifes. O intelecto, ou a razão feminina, ela é agregadora, ela une pontos. Então teve esse episódio aqui, só que também teve aquilo. Só que também tem um outro fator. Entende? Então, por exemplo, uma forma de enxergar compartimentalizada é uma forma de enxergar masculina. Os homens, eles compartimentalizam as coisas, né? E disso também se dá disso também se alimenta o instinto natural do masculino de promiscuidade, que é fruto de uma série de fatores, mas também se dá do ponto de vista psicológico, consciencial, que aí ele compartimentaliza. Então, para o homem, ele não crê, por exemplo, que ele vai encontrar uma amante que é boa de cama, que é uma boa parceira, que vai ser uma boa namorada, entende? Uma namorada no sentido da conversa, daquela questão do romance, que vai ser uma boa conselheira também. O homem tem dificuldade de entender que ele pode encontrar isso numa única mulher. Então, daí, o instinto dele de trair. Então, no geral, tá? No geral, porque cada espírito é um espírito. No geral, ele não trai por questões afetivas, ele traz por questões sexuais. Então, às vezes, minha mulher é muito legal, é muito sei o quê, mas eu gostaria de viver um ímpeto sexual normalmente, né? Na maioria das vezes, degenerado. Então, o homem trai por uma questão que é sexual, não é uma questão afetiva, né? Então, muitos homens falam, cara, eu amo a minha mulher, mas sexualmente eu preciso variar. E do ponto de vista da constituição do que o masculino ele simboliza, o homem, ele é o plantador da semente, e ele deve plantar a semente onde ele encontrar oportunidade para fazer isso. Dá para entender isso? Onde ele encontrar a oportunidade de plantar a semente dele, ele vai. Ele vai. Lembra que falamos dos eunucos no último vídeo? Os eunucos falavam, né, antigamente, as mulheres são as tentadoras, né? Cubram as mulheres tentam os homens, mas não é verdade. Não é verdade.
Os homens sempre foram os tentadores. As mulheres não eram antigamente iniciadas sexualmente até ter contato com o homem, elas não sabiam que era isso. Tanto que é muito comum as mulheres falarem assim, muitas mulheres falarem, não todas, né? Poxa, quando você vê um homem nu pela primeira vez, muda completamente a sua percepção sobre ele. Olha que interessante. Olha que interessante. Altera a maneira como ela enxerga ele. É como se virasse uma chavinha. Virou a chavinha. Pum! Virou um plug. Tipo, ela entrou num outro mistério dela mesma. Entende isso? Então, o homem ele foi criado para ele foi criado com uma limitação natural do campo afetivo dele, do campo emocional dele, para que ele pudesse desempenhar o papel dele, que é um papel de muito duro, que é de suportar o fardo, de suportar o peso, se sacrificar fisicamente pela sua família, dar a sua vida pela sua família. Ele não pode racionalizar de um ponto de vista muito afetivo, muito emocional sobre si, sobre a vida, porque senão ele não faz o que ele tem que fazer. Ele tem que fazer porque ele tem que fazer. A justiça divina, não essa que a gente tem na Terra. A justiça divina, imutável, ela não existe para ela ser racionalizada. Você tem que aplicar a justiça. Os guardiões do karma, os verdadeiros Exus e as verdadeiras pombageiras, por exemplo, mas não somente eles, existem outras entidades também que atuam no campo da justiça divina. Eles não têm que ficar, sabe, como fala? Ponderando. Não cabe a eles. Missão dada é missão cumprida. Eles cumprem regras, eles cumprem ordens. Porque se ele começa a colocar a emoção dele sobre o que ele acha e começa a fazer apreciações pessoais sobre a pessoa que está sendo julgada ou sobre a situação, ele começa a contaminar o julgamento que não parte de ninguém aqui, parte do Criador, e ele começa a se interpor na justiça divina. Porque só quem sabe como as coisas devem acontecer é o Criador. Os seus ministros, Exus, Pombagiras e o nome que você quiser dar como a sua religião entende, os policiais do astral, os ministros do Cristo, eles não têm que ficar lá, não. Eles têm que cumprir. Então, eles têm que aprender a serem emocionalmente equilibrados. Daí o fato também que quanto mais elevado é um espírito, mais racional ele se torna. O fato dele se tornar um espírito mais racional, mais filosófico e mais científico, não significa que ele não seja um ser também emocional, não significa que ele não ame. Só que os processos de emoção dele, os processos de amor dele estão condicionados à razão. E por isso mesmo são perpétuos, porque a emoção, ela oscila, mas a razão, ela é o que ela é. Tem até um rapazinho que eu gosto muito dele, que usa dread, que aparece muito falando da Bíblia, eu adoro ele, é XJ, não lembro o nome dele, gosto muito dele, que ele já fez um vídeo falando sobre isso, ele tá certo. Por exemplo, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Se eu tô triste, continua sendo 1 mais 1 continua sendo 2, 2 mais 2 continua sendo 4. Se eu tô feliz, continua dando a mesma resposta. Se eu tô depressivo, se eu tô com ódio, se eu tô com raiva, se eu tô excitado, a resposta segue sendo a mesma. Certo? Mas se as respostas, essas respostas exatas matemáticas estivessem num condicionamento emocional, elas iriam variar de acordo com a minha emoção. O fato de que Deus é uma realidade, Deus, o Criador, a consciência cósmica, o nome que você queira dar, o fato é que existe uma consciência cósmica regente do universo, o fato dessa consciência cósmica, o fato de que isso é real, de que isso existe, que existe uma inteligência atuando através de tudo, dentro de nós, através de nós, a partir de nós, por nós, por nós, para o todo, isso é uma realidade. Eu acreditando ou não, continua sendo. Ah, mas eu sou ateu. Ah, você continua sujeito a tudo isso. E você continua sujeito a essas leis. Tá? E você continua sujeito a essas leis. Então, se você descumpre essas leis, você pagará por isso. Entende? Enfim, a gente vai para muitas coisas. Então, o intelecto feminino, ele escuta antes de falar, então ele pondera, ele absorve, ele recebe. Ele é esse campo. Gente, feminilidade, mulheres, entenda. Feminilidade, o que é feminilidade? É um estado de desarme. Eu não vou me impor para depois sentir. Eu vou sentir para daí eu me colocar. Então, uma mulher genuinamente feminina, verdadeiramente feminina, é o que eu falo. Muita gente falando de feminilidade, mas não entende o que está falando. Porque feminilidade é um estado de renúncia absoluto. Renúncia de si supremo. Por isso que não existe o feminino dissociado do Criador.
Homens que têm uma genuína comunhão com Deus são homens que têm uma boa relação com o seu feminino. Mulheres que não têm comunhão com Deus são mulheres que estão absolutamente masculinas. É simples como isso. Não existe feminilidade dissociada do Criador. É como se fosse a própria corporificação do aspecto mãe, do aspecto dar, do aspecto receber, do aspecto gerador, proliferador da consciência. Então, mulheres que julgam, mulheres que apontam dedos, mulheres egoístas, mulheres egocêntricas, mulheres que só pensam em si, mulheres sem senso da realidade, são mulheres com uma relação muito deficiente do seu feminino, mas se consideram aptas o bastante para vir falar sobre coisa que elas não conhecem em profundidade. E não vivem em profundidade. Então a feminilidade, ela é muito mais, ela transcende muito mais as noções de corpo e de vestimenta. É claro que existe um campo visual estético de feminilidade. Feminilidade é beleza. Mulheres desleixadas, pode ser que ela esteja feminina do ponto de vista interior, sim. Mas quanto mais ela estiver alinhada, mais ela quererá se cuidar. Isso também é uma realidade. Uma coisa acaba meio que puxar a outra. Mas quem que vocês acham que tem mais valor para Deus? A menininha maltrapilha, mendiga, fedida, mas que ama, mas que doa, que dentro do pouquinho que ela tem, ela compartilha, que não julga, que motiva, que dentro da comunidade de mendigos que ela habita, ela fortalece as pessoas e alimenta as pessoas daquilo que ela tem, que é pouco, é pouco. Ela não tem o conhecimento intelectual das coisas. Ela fala das coisas de Deus porque ela é inspirada por Deus 24 horas por dia, porque ela tem o quê? Coração. E os espíritos superiores se aproximam dela. Por quê? Porque ela é um campo aberto e receptivo. Existe uma coisa chamada sintonia com os espíritos de luz. E ela mendiga, que fala, conhece poucas palavras, mas às vezes ela chega, um mendigo que acabou de chegar naquela esquina, ela não vai repudiar. Ela vai sair daqui que essa esquina é minha. Ela não vai fazer isso. A mendiga vai falar, oi meu amigo, você comeu? Tadinha, ela não comeu. Às vezes ela comeu só anteontem. Aí deram para ela meio pão. Aí ela fala, eu tenho esse meio pãozinho, pode comer. Aí ela divide pão pro cara e pro cachorro dela, aí passa fome. O feminino tem um senso de auto-sacrifício muito grande, que tem a ver, que está fortemente relacionado com o seu propósito, com a sua constituição, com a sua origem daquilo que ela é. Então, o que vale mais para Deus? Essa mendiga, tá altamente feminina, apesar das vestimentas, as unhas por fazer, as unhas todas sujas, ou aquela mulher linda, com o cabelo feitinho, cheirando a seda, cheirando sabe, a Downy, sabe, a Comfort, entende? Baby Soft, sei lá, é o quê, entende? Que usa Pantene, as unhas feitas, magra, sensual, fala fino, mas nem porque fala fino, o que ela emite da voz dela é luz. Porque apesar dela falar, ai, falar miando, como eu gosto de chamar, apesar dela falar miando, o que ela diz é carregado de raiva, é carregado de competitividade. Ela está ali no ambiente de seda, né? A mulher tocada pelo verniz da civilização, ela está ali naqueles ambientes luxuosos, mas altamente egoísta, agressiva, violenta. Apesar de todos os símbolos de feminilidade exterior. Mas os símbolos de feminilidade interior, que é o que mais importa para Deus, ela não tem. Quem que vale mais na balança? Quem que é mais feminina? Quem que está realmente alinhada com o propósito? É a mendiga, que eu vou te falar, muitas vezes é um espírito de altíssima luz que está na última encarnação na Terra. E veio como mendiga só para subir de vez. Assim que desencarnar, vai ser tragada magneticamente para cima, para dimensões de altíssimo gozo divino, de altíssima luz. Entende? E justamente por isso ela alimenta. Então existem muitas histórias assim na Terra, de espíritos de altíssima luz. Espíritos que vocês não têm ideia quem são. Não tem ideia quem é aquele espírito que está ali, na comunidadezinha dele. Né? E você não sabe o que aquela mendiga faz pelo bem da sociedade. Altamente feminina, é calorosa, é receptiva, as pessoas se sentem bem em tê-la por perto. Então, nem porque a pessoa está numa situação de aparente desgraça, significa que a pessoa
esse fato não significa que essa pessoa não seja próspera, porque a lógica nos diz da criação, isso é uma realidade, que quanto mais alinhado com o Criador, mais prosperidade você tem. Isso é um fato. Mais prosperidade você tem. Só que existem pessoas que por programações encarnatórias, elas devem passar por aquilo para ascenderem mais rápido ou para a quitação de débitos. Né? O karma. O que é o karma? O karma é o impositivo da lei. O que quer que você faça, você terá que pagar até o último centavo. Como que nós pagamos os nossos débitos perante o cosmos? Com amor, com caridade. Mas é aquilo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você fez mal na seara afetiva, sendo um grande cachorrão, um grande sedutor, que se aproveitava de mulheres ou de homens, sem se preocupar com o emocional deles, levando tudo de pior que você era para a vida deles, e todo o desdobramento mais que não falaremos aqui hoje, do ponto de vista sexual, da ideia degenerada e perturbadora, horrorosa que você fazia deles quando você se relacionava, implantando semente de consciências igualmente degeneradas e cancerígenas e corrosivas no campo deles, que potencializou, que inflamou os processos autodestrutivos desses que se relacionavam com você. Entende? Porque tudo isso acontece no campo da sexualidade, você pagará por isso. Então você precisará passar por muitas vidas de desgraça no amor. Porque quando você teve, você não valorizou. Então você será rejeitado numa vida futura, virá às vezes com um corpo muito feio. Tudo que você vai querer é um amor. É uma mulher, é um homem, entende? Mas não vai aparecer. Você não terá, porque quando você teve muito, você pintou 7 com cada um. Você cagou na cabeça de todo mundo que você pôde. Você fez uma bagunça no emocional dessas pessoas, que essas pessoas arrastarão também por encarnações. Então não é justo ele ficar condicionado por vidas, fruto dessa dor que você causou neles, com ilusão, com papinho, falando, seduzindo. Tem pessoas que nascem gagas por isso. Cada caso é um caso. Mas tem muita gente que é gaga, tem problemas de fala, problemas de falar, por conta disso. Porque no campo afetivo, seduzia, mentia muito, eu te amo, você sabe, né? Ai, fica comigo, aí nunca mais via a pessoa, ignorava, só para seduzir, certo? E muitos outros fatores que fazem a pessoa ter questões de gagueira, com problemas de fala, enfim, tem muitos fatores que pode ser, às vezes é excesso de fofoca, se vocês soubessem que tem de fofoqueiro em regiões abissais, que era só uma fofoquinha, só tava, uma vez eu ouvi uma imbecilidade, assim, a fofoca edifica. Olha que imbecilidade. Não caia nessa. Eu falo de coração para você. Não caia nessa. Porque quando você desencarnar, você vai ver o tanto que você foi edificado. Para as dimensões de sofrimento e dor que você será puxado magneticamente para baixo. Como animalha de ferro ao ímã. Por conta de fofoquinhas edificantes. Entre muitas aspas, né? Olha que imbecilidade. Enfim. Então é isso. O que tem mais valor para Deus? Quem é mais feminina? Entende? Vamos entender assim. A mulher, como falávamos, ela costura, ela relaciona, ela liga pontos. Ela vai ligando pontos. Daí o fato de que uma mulher feminina, ela comunga do silêncio, ela não tem o silêncio como inimigo. E isso é uma dor muito grande que nós estamos vivendo nesse momento da história da humanidade. Mulheres que foram afastadas tanto do seu feminino que nem sabem o que é o feminino, não acreditam no poder da energia feminina, acreditam muito mais no poder da energia masculina, né? É uma tristeza, mas é uma realidade. E essas mulheres, elas não conseguem ficar em silêncio. Elas se angustiam, elas se agoniam. A síndrome do imediatismo. Isso é uma síndrome da humanidade. Mas quando a gente entende os mistérios e os propósitos conscienciais do sagrado feminino e do sagrado masculino, nos parece ainda mais grave e que nos afeta muito mais ainda a mulher do que o homem. Porque o homem é esse campo de atividade. O homem, ele encontra o propósito agindo. O propósito da mulher é o propósito em si mesmo. A intenção da mulher, melhor dizendo, o homem foi criado com uma intenção de agir. Homem parado não dá certo. O homem que não trabalha não presta.
Homem que não trabalha não tem valor, nem perante a sociedade, nem perante a espiritualidade. Homem só presta trabalhando. Esse é o propósito dele. Ele veio para agir. E isso a gente desdobra para muitos canais. A mulher também deve trabalhar, mas o trabalho da mulher é outro. Já falamos aqui, o homem ele tem que agir no físico. Ele tem que estar produzindo mais, progresso, progresso. Com vistas e foco a alimentar e nutrir fisicamente a sua família. Enquanto a sua mulher pode atuar no interior, alicerçando e ampliando e fortificando caracteres, a moral, o interior dos seres. E é justamente das relações e do forte alicerçamento basal, né, dos alicerces da moral e do íntimo dos seres, é que ele será um bom homem ou uma boa mulher. Ou seja, depende da mulher o curso do mundo. Isso é muito sério. E nós estamos vivendo processos de narrativas absolutamente psicóticas, quanto aquilo que é feminino, que é o relacionamento, que é a família. Então as mulheres estão cada vez mais o quê? Repudiando essas ideias. Eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso. Sendo que não existe trabalho mais importante nem para o homem nem para a mulher do que a maternidade, a paternidade. Não existe nada mais importante do que isso. Nada mais importante do que isso. Se esse filho teu der boa coisa, tudo que florescer nele por conta do contato que ele teve com esse pai e com essa mãe, com esses pais ou com essas mães, para os casais homossexuais, tudo o que sair, o que emergir de bom nele, que vai perpetuar na vida dele, nessa vida e em vidas futuras, recorrerão em dharmas, em ventura, em boa sorte para esses pais e para essas mães, mesmo ele já estando na 20ª vida à frente. Porque as sementes que ele plantou naquele filho estão dando frutos. Olha como Deus é abundante. Uma coisinha boa que você faz repercute por toda a eternidade. E o mal que você faz repercute por muitas eras também. E você naturalmente colherá, por vidas a fim, todos os danos daquilo que você faz. Por isso que é muito grave você pegar o seu celularzinho, gravar um videozinho, uma informação inútil, ou conteúdos sonoros, que eu não vou chamar de música, porque música para mim é música, vamos dizer esse nome mesmo, músicas, ou fazer filmes ou narrativas, enfim, degeneradoras, desagregadoras ao espírito, que corroboram para a ruína do ser. Porque aquilo vai ficar no ar. Vai sair a nossa geração, vai entrar outra vendo aquilo, vai sair a outra geração, entra a geração, essa geração, espíritos e mais espíritos sendo afetados pelas mentiras, pelas ilusões que você plantou. Quantas vidas serão necessárias para você quitar os equívocos de um impulso que você teve de pegar o celular, gravar um monte de asneira, um monte de inverdades. Então tem a inverdade e a antiverdade, que é pior. Então a inverdade é a mentira e tem aquilo que é a antiverdade. É você batalhar, é você lutar contra o que é verdadeiro, é você lutar contra o progresso, é você lutar contra Deus, em última instância. Então o homem, diferentemente da mulher, o homem ele raciocina, o homem sente através das conexões que ele faz. Então o homem disseca o boi. Então o instrumento do homem é como se fosse um bisturi. Ele vai cortando, ele compartimentaliza. Ele não foi criado, ele não foi gerado com um funcionamento muito robusto, vamos dizer assim, do campo emocional. Isso é algo que ele encarna para conquistar, inclusive em contatos com o feminino fora dele. E a mulher, ela não nasce com um senso de racionalidade muito apurado. Então ela veio conquistar isso em contato com o masculino fora dela. Então ela vai cultuar isso dentro de si e vai referenciar o masculino fora. E o homem é a mesma coisa com o sagrado feminino. E repito, porque as pessoas entendem o que querem entender. Isso independe de você ser homossexual ou não, de você ser transexual ou não. Mas existe um condicionamento do corpo, mas às vezes o espírito burla o corpo. A gente vai falar um vídeo só sobre esse assunto, porque eu sei que vai render bastante coisa, porque traz muitas dúvidas e é natural que isso seja assim, né? E a gente está aí para
esclarecer dentro daquilo que a gente sabe, também não sabemos tudo, né? Então o homem, ele vai dissecar o boi em bifes para que ele entenda. E conforme ele vai entendendo a partir de um campo de conhecimento reto, linear, ele vai sentindo as coisas. Então, por exemplo, eu gosto muito que o Lucas Scuderer fala. O homem, ele decide se apaixonar através de conexões racionais. Pô, essa mulher é feminina. Pô, essa mulher tem o corpo em dia. Ou não, tem homem que gosta, né? Ou gosta ou não liga para mulheres mais acima do peso, na verdade. Tem homens que vão falar assim, essa mulher tá com o corpo em dia, ou tá do corpo do jeito que eu gosto. Pô, ela faz a unha, pô, ela trata bem a mãe dela, ela tem ou não tem filhos, porque tem homem que é uma premissa, eu quero mulher sem filho. Tem outros homens que já não vão ligar para isso, vão até se engajar mais com o fato da criança, porque gostam de criança, e ele vai vendo de maneira racional. Pô, ela bate, né, não 100%, ninguém bate 100%, às vezes bate, né, ela bate bastante daquilo que eu compreendo que é uma mulher ideal. Né, não fala palavrão ou fala palavrão, ela bebe uma cervejinha, não bebe, gosta de filhar, tá. Pô, é jogo gostar dessa mulher, é jogo gostar dela. E aí, mas isso vai estar condicionado aos valores desse homem. Quanto mais esse homem tiver comunhão com o alto, mais alto será a régua dele. Mas os homens não têm comunhão com o alto. Então, quais são os checklists do homem? Bunda, peito grande. Aí eles vão nessa daí, não estou dizendo que mulheres gostosonas não prestam. Muitas mulheres muito gostosonas prestam pra caramba. Muito mais que muitas que vão para a igreja esquentar banco. Trazem Deus na boca, mas não no coração. Tem muitas mulheres gostosonas que têm uma afinidade incrível com a espiritualidade maior. Incrível, incrível, incrível. Que não são religiosas, mas são espiritualizadas. E elas nem sabem. Às vezes elas mesmas acham que elas não têm valor, porque a cultura distorceu tudo. Então, mesmo que ela, eu não ligo, mas no inconsciente ela pensa com essas mulheres, cara, assim que eu morrer, eu vou pro inferno, né? Porque olha eu aqui, dando uma de não sei o quê. E não. Porque tem muitas coisas que esse mundo condena como pecado que não é pecado, não, cara. Não é. Vou fazer um vídeo só sobre pecado para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Então, essa mulher, muitas vezes, ela achará isso. Ela mesma terá essa visão de si mesma. Né? Eu tenho pouco valor. Mas não tem um altíssimo valor. Entende? Então, mas falávamos, tem muitos homens que, como ele é limitado, como ele é pobre em si mesmo, como as metas dele são limitadas à matéria, o checklist dele é puramente material. Eu quero uma mulher gostosona que não me torre o saco. Ele atrai uma mulher interesseira. Ele atrai uma mulher vazia. Ele atrai uma mulher que vai levar tudo que... O que o homem mais busca? Paz. O que ela vai levar para a vida dele? Contenda, confusão. E é fruto das escolhas dele, porque esse homem não se depurou. Porque esse homem que tem essa relação com o material muito forte, ele não procurou entender o que constitui o material. Porque quando ele entende que constitui o material é o espiritual, ele vai falar, pô, o foco é o espiritual. Você entende? E tudo que ele atuar na matéria é a partir da relação dele com o espiritual. É isso que vocês têm que entender. Então vocês têm que subir a régua de vocês, homens. E aí vocês se relacionam com mulheres porque vocês são inferiores. Porque a régua de vocês moral é muito baixa, vocês abrem um campo para atrair uma qualidade de mulheres que está nivelada com a qualidade de homem que você é. E aí depois você quer julgar. Qual que é a fraqueza do homem? É o olho. É o olho. Então o homem vê a mulher gostosona e fala, ai, é presente de Deus. Usa o olho do espírito. Você só usa o olho da carne. O olho da carne identifica a carne. O olho do espírito identifica o espírito. Assim é. Assim é. Qual que é a fraqueza da mulher? É o ouvido. Por quê? Porque ela escuta com o ouvido material. Mas se ela escutar com o ouvido espiritual, aí ela vai perceber uma série de incongruências. Porque ela racionaliza ligando pontos. Ela contempla o silêncio, ela não tem pressa de dar resposta. É interessante observar que até quando a gente fala da questão da conquista feminina, quando as mulheres se permitiam ser conquistadas, eu não estou dizendo que é errado a mulher tomar iniciativa. Isso daí, enfim, não é sobre estar certo ou estar errado. É que a gente tem que entender como as coisas funcionam, é só isso. Se você tem um entendimento e consegue depois voltar para a energia feminina e fluir entre essas energias com sabedoria,
vai, se lança, não se trata sobre isso. Então, antigamente, era muito comum as mulheres, até por um senso cultural, olha para você ver, era ciência em ação, só que eles só não davam nome para isso. Né? Então, eu gosto do entendimento que nos diz que o espiritual é só aquilo que a ciência não comprovou, se você quiser dizer, mas é absolutamente científico, é empírico, é perceptivo. Então, elas sabiam por um senso comum não, elas sabiam por um senso de intuição, de que os homens eles precisavam batalhar para merecê-las. Então, a mulher esperava, a mulher contemplava a aflição do homem, não no sentido como acontece hoje, de humilhá-lo, mas ela queria entender até onde aquele homem estava disposto a ir por ela. Porque quantos maiores os sacrifícios ele estivesse disposto a fazer antes da relação, maiores seriam os sacrifícios e a consistência dele após a relação firmada. Você entende? Isso era intuído, isso vinha com a gente ser inato do feminino. A mulher hoje, ela não contempla o silêncio. Ela tá diante do silêncio, ela começa a se desesperar. Ah, porque ele não me respondeu. Só falta virar macaco. Entende? Porque ela entra em ciclos aflitivos com uma resposta. Sendo que ela tem que, filha, fazer uma unha, cuidar da própria vida. Inclusive a minha também tem que fazer. Para cuidar da sua vida. Deixa o homem, contemple a aflição do homem. Mas veja, não é que você está contemplando a aflição dele no sentido sádico. Mas contemple as movimentações extrafísicas que o seu silêncio está causando nele. Porque enquanto você silencia, o homem fala. Porque o homem, ele não tem... A funcionalidade dele emocional é limitada em relação à feminina, não tem nem comparação. A mulher é regida por sensibilidade, o homem não é. Então ele não entende o que ele sente. Então, quando o homem está muito abatido pelo seu emocional, ele se fecha. Ele vai de encontro à sua ânima, para ele entender o que está acontecendo. Ele não consegue entender que as coisas são encadeadas. Ou ainda que ele entenda que as coisas têm encadeamento, ele precisa de mais tempo para fechar essa conta. A mulher não, é muito claro. Cara, eu percebo que esse cara tem uma questão com a mãe dele, ele tem uma questão com o pai dele, que ele precisa resolver, que ele está projetando em mim. Ela já pum, pá, pá, pá. Ela já fecha. Eu tô falando isso de mulheres que estudam. Não tô falando de gente que abre a internet, vê dois sites michuruca e quer sair diagnosticando os outros. Pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Então, contemple o silêncio. Porque enquanto a mulher se cala, o homem, dentro dessa limitação emocional que ele tem, ele começa a falar. Porque ele quer entender. E ele quer ligar ponto em linha reta. Pô, ontem ela falou comigo, aí ela falou aqui. Mas o homem vai em linha reta. Entende? Então, ele pode chegar em alguma conclusão verdadeira. Em uma conclusão lógica. Ele pode chegar. Mas, se for uma mulher avaliando a mesma situação, ela chegará numa conclusão muito mais certeira e muito mais profunda. Porque enquanto o homem observa a linha reta, a mulher observa o contexto. O homem fica de olho na movimentação do objeto. A mulher observa a trajetória do objeto. E isso é diferente. Então, como ela está observando a trajetória do objeto, histórico, histórias, falas, comportamento, ela já consegue saber onde aquilo vai dar. E como ela tem comunhão com Deus, sabe uma fala que define muito o Criador? Que eu acho linda, inclusive, que é: o Criador conhece o final desde o início. Uma mulher comungada com o pai, ela não é que ela vai se precipitar, ela vai receber, como falamos. Ela primeiro receberá. Ela receberá, tá? Mas assim, ela não precisa de muito para saber onde aquilo vai acabar. Você entende? Ela não precisa de muito, porque a comunhão dela com o pai é muito grande. Então, uma fala revela muita coisa. Um comportamento já traz muita coisa. A presença de um comportamento ausente já diz muito. Aí ela vai conectando com campos cada vez maiores dentro de si. Então, a mulher, ela avalia com o outro, a partir do que o outro dá para ela. O homem não. O homem, ele tem a questão da individualização. Uma mentalidade, por exemplo, masculina, é uma mentalidade ensimesmada. Então, um homem julgando mulher que às vezes deu um perdido nele, ele vai
uma pessoa com a cabeça masculina tenderá a pensar que é sobre ela. Porque é o senso individual, é porque veio aqui e tal, mas o que eu fiz? Tal. Ele vai, entende? Ele vai buscar entender as coisas desse jeito. A mulher, ela pode ter esse olhar também, mas ela vai ampliar. Porque não é sobre ela. Porque nunca é sobre a gente. O feminino entende isso. O feminino sadio, maduro, entende isso. Ele vai assim, então existe um contexto. Pode ser sobre mim, pode ser. Mas é mais provável que seja sobre a pessoa. E que eu só estou sendo um instrumento dentro dessa narrativa. E outra coisa que é importante dizer, homens ou mulheres que se interessam por mulheres, nem porque a mulher tem ausências, ela não está interessada verdadeiramente em você. O que você precisa entender é, assim, a pessoa sumir dias, eu já não acho isso normal. Tá? Já não acho normal. Mas até que ela se ausente dentro do dia, mas te trate com respeito. Oi, voltei. Oi, vou dar uma sumidinha. Tem um zelo, tem uma preocupação contigo. Não que ela tenha que ficar entrando em muitas justificativas, porque mulheres, isso é uma sombra para a mulher, querer se justificar para ser aceita. Você não tem que justificar nada. É não, porque não, é sim, porque sim. Você justifica se faz sentido. Eu não vou me arrasgar, me arreganhar para uma pessoa que não sei nem o que é isso aqui. Então, a mulher, ela é recíproca. Eu não vou te dar um tratamento de marido meu, de esposa minha, mulher minha, sendo que eu não sei nem o que é isso aqui. Então, se você quer esse nível de comprometimento meu com o seu, essa qualidade alta, então você me coloque num lugar digno. Uma mulher com a cabeça boa terá esse pensamento. Mas não é que vai fazer jogos com você. Então, nem porque ela se ausenta às vezes no dia, ela não está interessada, tem nada a ver. É muito importante a mulher ter a rotina dela própria. Isso é uma coisa que homens maduros levam em consideração. Pô, ela tem a vida dela, ela está focada nela, legal. Isso não é ruim. Longe de ser ruim. Isso, na verdade, é muito positivo. Tá? Então, antigamente, as mulheres, elas tinham esse processo. Elas ficavam, elas saíam, elas deixavam o homem fazer o movimento. Porque, olha pra você ver como Deus é sábio. Porque enquanto o feminino está na sua polaridade, cultuando o silêncio e observando as movimentações extrafísicas, que diz muito sobre o cara para ela, se ele ficará agressivo, se ele ficará violento, se ele ficará mais engajado com ela. Nossa, quanto mais eu, coloco obstáculo, vamos dizer assim, mas obstáculo fruto de uma razão, não é um capricho. Mas ele se engaja comigo, esse cara me quer, ele tá vendo valor em mim. Então, vamos ver, se merecer, talvez, gente, avance daí, talvez. Ela se excita com ele tentando conquistá-la, ela gosta disso. Olha como Deus é sábio, como a natureza é perfeita. Então, enquanto a mulher ganha luz no silêncio e aguardando, o homem ou a pessoa que está no polo masculino ganha luz buscando. Entende? Ganha luz. Então, o homem, ele performa melhor sob pressão. Então, tentando entender o que essa mulher está querendo fazer, o que essa mulher está querendo dizer, ele performa melhor. Ele fala, cara, então eu vou ser melhor para ela. Ele se torna melhor por ela. Porque ele não entende o que ele está sentindo. Ele entende racionalmente que ela é interessante. Meu, tem um vazio, não sei de onde vem esse vazio. E ele quer entender uma coisa que é afetiva com a mente, racional. Pode ser que ele acerte muito, pouco, dependerá do grau evolutivo do espírito. Dependerá do quanto o espírito consegue burlar o corpo. Dependerá disso. Mas se a gente for falar só enquanto biologia, né, ele vai tirar ali as conclusões dele limitadas muitas vezes, às vezes não, dependerá de alguns fatores, do quanto ele entende sobre comportamento, sobre relacionamento, entende? E aí, ele vai se melhorar, ele vai se engajar, ele está engajado com ela já, desde muito tempo. Então, ele fala, cara, eu preciso ser melhor. Então, ele não entende o que é, mas ele conclui que é sobre ele, e ele fala, cara, eu vou ser melhor para eu ser o escolhido. E isso não falha o homem, isso o eleva. É isso que os homens precisam entender. Porque como agora existe esse processo fácil de você ter sexo fácil e essas coisas todas, o próprio valor do homem foi subjugado dentro dessa cultura doentia que a gente está. Porque antigamente o homem se acendia com isso. Então, hoje em dia, o homem, quando a mulher coloca algum obstáculo, o homem imaturo, vai cagar. Ele fala assim, vai para aquele lugar, não precisa disso não. Sei que eu... E realmente, né, você não precisa. Você só precisa entender o que você quer. Se você só quer
uma relação casual com uma pessoa qualquer, que às vezes você acaba engravidando essa mulher e acaba criando um vínculo eterno com essa menina em vida, acabar com a sua vida, não que seja pelo filho, mas pela relação tóxica que vocês irão desenvolver, porque nem você nem ela são maduros, e vai refletir isso na criança, criar uma outra criança problemática. Ó o ciclo, acompanha. O ciclo de dor, né? Aí você faz, mas se você tem noção de que, não, cara, eu quero uma coisa séria, eu quero uma mulher incrível, quero viver um relacionamento extraordinário, os portais das relações extraordinárias é o feminino. É ele que norteia, porque ele sente para raciocinar e ele raciocina para sentir. Isso é o feminino. Então, quanto mais a mulher vai sentindo, mais ela vai fechando ponto. Pô, eu sinto que tem uma coisa errada, pô, eu sinto que é ele e tal. E aí as coisas vão se costurando e ela vai tirando o seu mapa mental, vai fazendo o seu mapa comportamental. E ela vai entender como que vai ser o desdobramento do meu futuro lá dessa pessoa. Certo? Isso é só um pouquinho, que é um assunto denso, longo, mas eu acho que por hoje tá bom. Muito obrigada, até o próximo vídeo.